Olá amigos, bem-vindos de volta para o nosso vídeo diário. Todos os dias estou aqui e todos os dias tu estás desse lado a ouvir-me. Quantas vezes não ouviste pessoas a dizer, ou mesmo tu a dizer, porque é que eu hei de ir à missa, porque é que eu hei de ir à igreja, se as pessoas lá são piores do que eu? Essas pessoas vão lá e depois tu vês-as a fazer isto e aquilo que não é correto? Queres saber a verdade? Tens razão, isso é a verdade. Muitas são piores do que tu, eu provavelmente sou muito pior do que tu. E isto faz parte da história também do Tio Francisco e da vida do Tio Francisco, e quem está aqui há mais tempo no canal sabe que o Tio Francisco entrou em muitas histórias minhas. Mas um dia o Tio Francisco foi à missa, aliás, ele ia à missa todos os domingos o Tio Francisco ia à missa, e um dia ele levou o telemóvel e esqueceu de desligar o som do telemóvel. O padre estava na parte da homilia. Para quem não sabe o que é a homilia é quando o padre explica a leitura e faz uma ligação da leitura com a nossa vida. Mas naquele momento o telemóvel do Tio Francisco começa a tocar com um som muito alto, com uma melodia horrível, daquelas melodias mais antigas dos telemóveis, horrível, e todos olhavam para o Tio Francisco com vontade de bater no Tio Francisco. Todos abanaram a cabeça como forma de reprovação, e a mulher com o cotovelo batia-lhe na barriga e então estás parvo, desliga isso! O Tio Francisco ficou tão nervoso, que não conseguiu desligar logo o telemóvel. A missa parou, o padre parou de falar e disse: vamos esperar que a senhora tenha a consciência de desligar o telemóvel. O Tio Francisco, envergonhado, estava todo vermelho, lá conseguiu desligar o telemóvel. A caminho de casa, vocês não imaginam, no carro a mulher começou a dar na cabeça, sempre sem parar: não fazes nada de jeito, és sempre a mesma coisa, estou farta de ti, és um inútil. Era assim que ela o tratava, e o Tio Francisco não se sentia bem, era sempre a mesma coisa. Sempre que ele falhava, sempre, por exemplo, se deixasse cair um prato no chão, ela rebaixava, de uma maneira que, se alguém tivesse a assistir, metia dó. A mulher ia à missa, mas depois tratava o Tio Francisco desta forma, e ir à missa para fazer isto, mais vale não ir. E então o Tio Francisco, nesse mesmo dia, separou-se da mulher, agora é a ex-mulher dela, e na noite desse domingo ele foi ao Café da Terra. Ele estava desolado, ele tremia, parecia uma vara verde, afinal estava a passar uma situação tão complicada, e ao chegar ao café pediu uma cerveja. E quando a menina que estava no balcão deu uma cerveja na mão, ele abanava tanto que a cerveja escorregou pela sua mão abaixo e a cerveja partiu-se toda. O Tio Francisco ficou envergonhado novamente e começou a pedir desculpe menina. Mas não aconteceu nada do que acontecia em casa. Ele não foi rebaixado. Ele pensou que ia acontecer o mesmo ali, mas não. A menina saiu do balcão, preocupada com ele. O senhor está bem? Cortou-se? Desculpe. Até pediu desculpa ao Tio Francisco, como se a culpa fosse dela. Passou-lhe um pano para ele se limpar, pois tinha molhado um pouco a sua camisola ou a camisa. O dono do café estava ali, deu uma cerveja e falou com alegria com o homem. Até disse: epá, quando alguém pela primeira vez vem aqui beber uma cerveja e parte uma cerveja, para mim é como se fosse a inauguração de alguma coisa. Bem-vindo, amigo, bem-vinda aqui ao meu café. Os homens estavam no balcão, disseram: pô, amigo, isso acontece, comigo já aconteceu tantas vezes. Pá, isso não há problema nenhum. Então o Tio Francisco juntou-se a eles, começaram a conversar, ele fez amigos com as pessoas que lá estavam no café ou no bar e desabafou sobre a sua vida e sentiu-se melhor acolhido no Café da Terra do que na sua igreja lá da Terra. E todos os dias o Tio Francisco começou a ir ao café. Mas claro que depois teve problemas com o álcool, mas a moral da história não tem nada a ver com isso. A moral da história é que eu não vou a cafés, não vou a bares, e não tenho nada contra cafés nem bares, pelo contrário, mas a história de Tio Francisco é muito importante para nos mostrar a nós que a forma como nós tratamos as pessoas, principalmente quando elas erram, faz muita diferença. E as pessoas que vão à missa são pessoas como eu, como tu, não são melhores nem são piores, mas o exemplo delas muitas vezes tem muita importância na maneira como as pessoas veem a parte religiosa. E a parte, eu nem vou falar religiosa, mas a parte espiritual. Não é para as pessoas irem à missa que são diferentes de ti, elas também fazem coisas más e nós não devemos, acima de tudo, culpar Deus por isso. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança, mas nós decidimos muitas vezes fazer o mal. Não culpes Deus pelos teus erros, ou não culpes Deus pelos erros dos homens. Assim como se eu começar a cantar uma música do Bryan Adams, ele não será a culpa dele da minha péssima voz e da minha péssima prestação. Assim Deus também não tem culpa pelos nossos erros e pelas nossas más decisões. Obrigado, amigos, por vocês estarem desse lado, e fica em paz. Só por causa disso vou cantar um bocadinho e não deixem de seguir o canal porque eu não volto a repetir. Oh, thinking about our younger years that only you and me
We're young, wild and free. Now nothing can take me away from me. We've been down this road before, but it's over now. Still coming back for more. 'Cause baby,